profecia de que seria destronado por um de seus próprios filhos, e cada um que nascia por ele era devorado. Porém sua esposa Réia, à espera de mais um filho, fugiu para a ilha de Creta. E quando ele nasceu, em vez de entregar o menino, uma pedra ela lhe deu. E assim sobreviveu e virou o rei dos deuses, o poderoso Zeus, que com uma estranha poção trouxe de volta aos irmãos Hades e Poseidon. E também suas irmãs, Hestia, Deméter e Hera, indo todos para o Olimpo, onde Zeus reina supremo. Zeus teve muitos filhos com Hera e outras deusas: Ares, o deus da guerra, Afrodite da beleza, Apolo do sol e da música, Atena da sabedoria. Todos eles cultuados pelo incrível povo grego: Deméter, deusa da colheita, Dionísio, deus do vinho, Artemis da caça e da lua, Hermes, o mensageiro. Todos eles poderosos e nem sempre em harmonia, disputando uns com os outros por paixão, ciúme ou ira. Zeus resolvendo tudo com a sua sabedoria. Bom dia, galera do sexto ano. Coisa boa estarmos juntos mais uma semana. Espero que o final de semana e o feriado tenham sido maravilhosos e que Deus continue protegendo cada um de vocês, né? Pessoal, na nossa última aula, nós estávamos estudando, né? Acho que nas últimas 3, na verdade, sobre a arte egípcia. Nós aprendemos um pouquinho da mitologia, depois a gente se aprofundou mesmo, foi na arte. Nós vimos que a arte egípcia quase não sai. É uma arte voltada aí para o momento da morte, né, tumular, como dizem. E todo aquele, ela não cresceu, não desenvolveu muito, porque ela tinha que passar por certos ritos, né, que eram exigidos aí para a vida após a morte. E aí nós vimos cerâmicas, nós vimos os desenhos, a geometrização dos desenhos, nós vimos um novo império, o império antigo, enfim. Mergulhamos mesmo, né, e pegamos aí todo aquele conteúdo da arte egípcia. E hoje nós vamos adentrar a arte grega. Minha gente, esse livro de vocês está sendo um presente para mim, porque eu sou apaixonada pela arte egípcia e sou apaixonada pela mitologia grega e pela história da Grécia Antiga. E, obviamente, essa Grécia Antiga nos trouxe para o Ocidente muitas formas, inclusive a nossa forma política, a nossa forma social, muitas coisas que vivemos hoje, aprendemos lá na Grécia Antiga. Olha que interessante, né? Grandes filósofos,
como Sócrates, Platão, Aristóteles e enfim, outros gregos que marcaram positivamente a civilização que hoje conhecemos, né? Bom, e aí eu não poderia iniciar sem antes fazer aí uma referência à mitologia grega, né? Eu adoro o filme Percy Jackson e tenho a maioria dos livros dele porque eu gosto muito da mistura que o autor fez com o nosso mundo real e com a mitologia grega. A mitologia grega ela é riquíssima, ela tem histórias para explicar fenômenos, né? Que na época não se tinham. Toda a mitologia acontece isso, né? E eu acho muito interessante essa ideia aí, né? Cronos e Gaia tiveram Urano e Gaia tiveram um filho chamado Cronos. Cronos era o senhor absoluto e um dia fizeram uma vidente teve uma visão de que um dos filhos de Cronos iria roubar o trono dele. E cada vez que a mulher dele tinha um bebê, ele devorava esse bebê. E na segunda gravidez, a mãe fugiu e, como diz a lenda aí no filminho, deu uma pedra para ele comer. E Zeus acabou nascendo e crescendo e libertando os irmãos, né? E ocupando realmente o trono do pai. Mas o que é mais interessante é que esses deuses gregos, eles não são 100% perfeitos, né? Eles têm características muito humanas, eles erram, eles brigam, eles pecam por ira, por vaidade, por paixão, enfim, eles têm os mesmos defeitos que os seres humanos. Inclusive se relacionam com humanos e possuem filhos aí, resultados são semideuses, o Hércules é um semideus, tem um outro agora que eu esqueci o nome dele, que venceu também uns monstros que tinham na época das lendas, né, e tal. Então é bem interessante esse mundo da mitologia grega. A minha história preferida da mitologia grega é da Psique e do Eros, que é a história do Cupido, não é? Eu adoro essa história, adoro. E amo as aventuras de Hércules. Sou apaixonada por qualquer coisa que tenha a mitologia grega. Sou uma fissurada mesmo, tá? E aqui eu coloquei para vocês uma imagem com os mais, né? Aqui vai ter Ares, que é o deus da guerra, Hera, Zeus, Atena, Afrodite, vai ter Hermes, enfim, vai ter aí os principais deuses aqui nessa fotinho que eu coloquei de fundo para o nosso vídeo hoje. E claro, eu não vou poder adentrar esse assunto sem que vocês curtam, que vocês absorvam um pouquinho, vão entrando aos poucos nessa unidade. E a melhor maneira de a gente adentrar esse conteúdo é pela mitologia. A mitologia é encantadora, porque a gente sabe que não é verdade, né? Que foi tudo isso uma criação humana bem legal. Mas isso enriquece, né? Nos aguça a nossa criatividade, enfim, é muito encantadora a mitologia grega. Então, antes da gente iniciar o capítulo, eu proponho a vocês que criem uma história em quadrinhos com os deuses que vocês quiserem, tá? Ou vocês podem colocar nos quadrinhos uma lenda grega já existente. Então, ou você pode criar uma história envolvendo os deuses, ou você pode pegar uma lenda que já tem e transferir ela para o quadrinho. Tanto faz, tá? Só que eu vou pedir uma coisa. Da última vez, eu deixei passar porque eu não tinha cobrado isso na mitologia egípcia, quando a gente começou a estudar. Então, se é para fazer uma coisa, a gente vai fazer bem feito. Os quadrinhos eu quero com régua, eu quero o título da história em quadrinhos, tá? Eu quero colorido.
certo? Eu quero capricho, de preferência no caderno de desenho. O caderno com pauta é só aqueles que realmente não tiverem um caderno de desenho, certo? Façam bem caprichado, façam bem caprichado. Não esqueçam que mesmo sendo uma história em quadrinhos, o que ocorre dentro dos quadros, ela precisa ter começo, meio e fim, certo? Ela precisa de um planejamento, então não precisa correr. Se me entregar de qualquer jeito, eu simplesmente não aceito. Bom, e aí, obviamente, além da história em quadrinhos, vocês vão ficar também com a leitura do capítulo 2, da unidade 2, que vai da página 119 à página 124, tá? Vai da página 119 a 124. Como eu disse, é uma leitura. E leitura exige concentração, exige marcar as partes principais, tá certo? Combinado? Então, vamos lá. Vou deixar tudo registrado aqui no final do vídeo. Até já já no nosso grupo de estudos.